Início da vida de José. José, o filho de Jacó, é uma das figuras mais fascinantes e complexas do Antigo Testamento. A narrativa da sua vida, contada nos capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis, oferece profundas lições sobre fé, perseverança e a providência divina. Para entender melhor a história de José, é essencial conhecer o contexto da época e as dinâmicas familiares que moldaram seu início de vida. O contexto histórico e cultural. A história de José se desenrola na era patriarcal, cerca de 1800 a.C., numa época em que a vida tribal era comum e as famílias eram extensas. As famílias patriarcais, como a de Jacó, eram nômades, movendo-se de um lugar para outro em busca de pastagens para seus rebanhos. A sociedade era fortemente hierárquica, com o patriarca, o líder masculino da família, exercendo autoridade absoluta. A família de Jacó. Jacó, também conhecido como Israel, teve 12 filhos, que mais tarde se tornaram os progenitores das 12 tribos de Israel. José era o 11º filho e o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. A poligamia era uma prática comum, e Jacó tinha filhos com suas duas esposas, Lia e Raquel, bem como com as servas Bilha e Zilpa. Essa estrutura familiar complexa gerava ciúmes e rivalidades entre os irmãos. Jacó amava profundamente Raquel, o que se refletia no amor especial que ele tinha por José, o filho que Raquel lhe deu na velhice. Esse favoritismo de Jacó por José foi simbolizado por um presente muito especial, uma túnica longa e ornamentada, muitas vezes referida como a túnica de muitas cores. Este presente era um sinal de distinção e favor, destacando José entre seus irmãos. Os sonhos de José. Além do favoritismo de Jacó, os sonhos de José também aumentaram a tensão entre ele e seus irmãos. José teve 2 sonhos proféticos que sugeriam sua futura preeminência sobre a família. No primeiro sonho, ele viu feixes de trigo no campo, e os feixes de seus irmãos se curvavam ao seu feixe. José, talvez na ingenuidade de sua juventude, contou esses sonhos aos seus irmãos e ao seu pai. Jacó repreendeu José levemente, mas guardou as palavras em seu coração, talvez reconhecendo a possibilidade de que os sonhos pudessem ser significativos. No entanto, os irmãos de José interpretaram os sonhos como um sinal de arrogância e se sentiram ainda mais ameaçados e irritados. O ódio dos irmãos. O ódio dos irmãos de José não se restringia apenas aos sonhos e ao favoritismo de Jacó. Ele também era agravado pelo comportamento de José. A Bíblia menciona que José trazia más notícias sobre seus irmãos a Jacó, o que alimentava ainda mais a animosidade. Ele era visto como um dedo duro, alguém que informava ao pai sobre as falhas e comportamentos inadequados dos irmãos. Esse ódio cresceu ao ponto de os irmãos de José conspirarem contra ele. A oportunidade se apresentou quando Jacó enviou José para verificar o bem-estar de seus irmãos que estavam pastoreando os rebanhos em Siquém. Quando os irmãos viram José se aproximando, tramaram matá-lo. No entanto, Reuben, o irmão mais velho, persuadiu-os a não derramar sangue e sugeriu que o jogassem em uma cisterna vazia, com a intenção secreta de resgatá-lo mais tarde. A venda de José. Enquanto José estava na cisterna, os irmãos se sentaram para comer. Nesse momento, viram uma caravana de ismaelitas, ou midianitas, que estavam viajando para o Egito. Judá teve a ideia de vender José como escravo, argumentando que assim não teriam sangue em suas mãos. Os irmãos concordaram, e José foi vendido por 20 moedas de prata. Os irmãos então enganaram Jacó, fazendo acreditar que José havia sido morto por um animal selvagem. Eles mergulharam a túnica de José em sangue de cabra e a levaram a Jacó, que ficou profundamente triste e se recusou a ser consolado, acreditando que havia perdido seu filho amado para sempre. Levado para o Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Esta transição marcaria o início de uma série de eventos que transformariam a vida de José e cumpririam os sonhos proféticos que ele teve. Lições do início da vida de José. O início da vida de José nos ensina várias lições valiosas. Favoritismo e suas consequências. O favoritismo de Jacó por José causou discórdia e ódio entre os irmãos. Esse favoritismo foi um fator significativo nas dificuldades que José enfrentou inicialmente. A história destaca os problemas que podem surgir quando os pais mostram preferência por um filho em detrimento dos outros. Resiliência em adversidades. José passou por uma série de provações desde muito jovem. Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e levado para uma terra estrangeira. Providência divina. Apesar das intenções malignas de seus irmãos, Deus usou essas circunstâncias para realizar seus propósitos maiores. A venda de José como escravo foi o começo de uma série de eventos que eventualmente levariam à salvação da família de Jacó durante uma severa fome. Interpretação dos sonhos. Os sonhos de José não eram meras fantasias. Eles eram visões proféticas que previam seu futuro papel de liderança.
Esta habilidade de receber e interpretar sonhos se tornaria crucial para o papel que José desempenharia mais tarde no Egito. Integridade e fé. Mesmo quando injustamente tratado e vendido como escravo, José manteve sua integridade e fé em Deus. Sua vida nos primeiros anos reflete uma profunda confiança em Deus, que seria recompensada mais adiante. José na prisão, uma jornada de fé e resiliência. Após ser vendido como escravo pelos seus irmãos e levado para o Egito, José passou a servir na casa de Potifar, um oficial importante do faraó. A integridade e a competência de José rapidamente se destacaram, e ele foi promovido a administrador de todos os bens de Potifar. No entanto, a trajetória de José sofreu um novo revés quando ele foi falsamente acusado de assédio pela esposa de Potifar. Este evento crucial levou José à prisão, um período de sua vida que testou sua fé e sua resiliência de maneiras profundas. Falso testemunho e prisão. A esposa de Potifar, atraída pela boa aparência e pelo carisma de José, tentou seduzi-lo repetidamente. José, sendo fiel a Deus e leal a seu mestre, resistiu a todas as investidas. Em um momento de desespero, a esposa de Potifar agarrou José pelo manto, tentando forçá-lo a deitar-se com ela. José fugiu, deixando o manto para trás. Usando a peça de roupa como prova, a esposa de Potifar acusou José de tentativa de estupro. Potifar, enfurecido, acreditou na acusação de sua esposa e lançou José na prisão, onde eram mantidos os prisioneiros do rei. Este era um lugar sombrio e opressivo, onde muitos homens enfrentavam seus piores pesadelos. Para José, no entanto, a prisão se tornaria um campo de treinamento espiritual, onde ele aprenderia valiosas lições sobre paciência, confiança em Deus e liderança. Vida na prisão. A vida na prisão egípcia era dura e sem conforto. As condições eram severas, e os prisioneiros viviam em constante estado de incerteza e medo. Mesmo assim, José não se deixou abater. Ele manteve sua fé e confiou que Deus estava com ele, mesmo nas circunstâncias mais desoladoras. Esta fé inabalável foi recompensada quando o Senhor fez com que José encontrasse favor aos olhos do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe, reconhecendo o caráter excepcional de José, entregou-lhe a responsabilidade de supervisionar os outros prisioneiros e administrar os assuntos internos da prisão. José, portanto, encontrou uma nova maneira de exercer suas habilidades de liderança e organização, mesmo em meio à adversidade. Sua integridade e diligência não passaram despercebidas, e ele gradualmente ganhou a confiança e o respeito daqueles ao seu redor. Interpretação de sonhos na prisão. Durante o tempo que José passou na prisão, 2 oficiais do faraó foram encarcerados, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite e estavam angustiados por não entenderem o significado deles. Ao ver sua aflição, José ofereceu-se para interpretar seus sonhos, afirmando que as interpretações pertencem a Deus. O copeiro-chefe contou seu sonho primeiro. Ele viu uma videira com 3 ramos, que brotavam, floresciam e produziam uvas. Ele pegava as uvas, espremia-as no copo de Faraó e entregava o copo em sua mão. José interpretou que os 3 ramos representavam 3 dias e que, dentro desse período, o copeiro-chefe seria restaurado ao seu posto. Encorajado pela interpretação favorável dada ao copeiro-chefe, o padeiro-chefe contou seu sonho. Ele tinha 3 cestos de pão branco sobre a cabeça, e os pássaros comiam do cesto mais alto. José interpretou que os 3 cestos também representavam 3 dias, mas que, ao final desse período, o padeiro-chefe seria executado e os pássaros comeriam sua carne. 3 dias depois, no aniversário de Faraó, as interpretações de José se concretizaram. O copeiro-chefe foi restaurado ao seu cargo, e o padeiro-chefe foi executado, exatamente como José havia predito. Antes de ser libertado, José pediu ao copeiro-chefe que se lembrasse dele e mencionasse sua situação ao faraó para que ele pudesse ser libertado da prisão. No entanto, o copeiro-chefe esqueceu-se de José, que permaneceu na prisão por mais 2 anos. A providência de Deus. Apesar do esquecimento do copeiro-chefe, Deus não se esqueceu de José. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos que perturbavam profundamente seu espírito e que nenhum de seus magos e sábios podia interpretar. O primeiro sonho envolvia 7 vacas gordas e saudáveis que saíam do Nilo, seguidas por 7 vacas magras e feias que devoravam as primeiras. Foi então que o copeiro-chefe lembrou-se de José e falou ao faraó sobre o jovem hebreu na prisão que havia interpretado com precisão os sonhos dele e do padeiro-chefe. O faraó mandou chamar José imediatamente. José foi trazido da prisão, barbeado e vestido com roupas novas antes de ser apresentado ao faraó. José diante do faraó. Diante do faraó, José afirmou que não era ele quem interpretava os sonhos, mas Deus, que daria ao faraó uma resposta favorável. Após ouvir os sonhos, José explicou que ambos tinham o mesmo significado.
Deus estava revelando ao faraó o que ele estava prestes a fazer. Os 7 anos de vacas gordas e espigas cheias representavam 7 anos de grande abundância que seriam seguidos por 7 anos de fome severa. José aconselhou o faraó a nomear um homem sábio e sensato para administrar o país e armazenar 1/5 da produção durante os anos de abundância, para que o Egito tivesse reservas suficientes para sobreviver aos anos de fome. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e reconheceu que o Espírito de Deus estava nele. A libertação e ascensão de José. Impressionado com a interpretação e o conselho de José, o faraó nomeou-o como segundo no comando de todo o Egito, apenas abaixo do próprio faraó. José foi investido de grande autoridade, recebeu um anel do faraó, vestes de linho fino e uma corrente de ouro ao redor do pescoço. Ele foi levado em uma carruagem e as pessoas se inclinavam diante dele enquanto ele passava. José, que havia sido vendido como escravo e injustamente preso, foi elevado a uma posição de grande poder e responsabilidade. Ele tinha agora a tarefa monumental de preparar o Egito para os anos de fome iminente. José trabalhou diligentemente, armazenando grandes quantidades de grãos durante os 7 anos de abundância. Fé e providência. A história de José na prisão é um poderoso testemunho de sua fé inabalável e da providência divina. Mesmo em circunstâncias aparentemente desesperadoras, José manteve sua integridade e confiança em Deus. Sua capacidade de interpretar sonhos, um dom dado por Deus, foi crucial para sua libertação e ascensão ao poder. José nos ensina que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, Deus está sempre trabalhando nos bastidores para cumprir seus propósitos. Sua jornada da prisão ao palácio é um lembrete de que Deus pode transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça, para o nosso bem e para a sua glória. As lições de fé, resiliência e confiança na providência divina são atemporais e continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. José, o jovem traído por seus irmãos e injustamente preso, tornou-se um instrumento de salvação para muitos, demonstrando que Deus está sempre presente, guiando e cuidando dos seus, mesmo nos momentos mais sombrios. A história de José no Egito é um testemunho poderoso de fé, integridade e a providência divina. Mesmo diante de traições, injustiças e adversidades, José manteve sua fé inabalável em Deus. Ele confiou que Deus tinha um plano maior, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis de entender. A habilidade de José de interpretar sonhos, sua integridade em todas as situações e sua capacidade de perdoar seus irmãos são exemplos notáveis de como Deus pode usar uma pessoa para realizar seus propósitos. A vida de José nos ensina que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, Deus está sempre trabalhando nos bastidores para transformar o mal em bem. José, que começou como um escravo vendido por seus próprios irmãos, tornou-se um dos homens mais poderosos do Egito, usado por Deus para salvar muitas vidas durante uma crise severa. Sua história é um lembrete eterno de que Deus está no controle e que, com fé e perseverança, Ele pode nos levar a cumprir grandes propósitos, mesmo através das adversidades mais desafiadoras. Se gostou, curtir e compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, para que essa mensagem possa chegar em mais pessoas. Até o próximo vídeo.